Fala galera, mais um vídeo para o canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal da torcida tricolor. Vamos fazer aí uma análise aí, né, do que foi a terceira fase da Copa do Brasil, né, dos últimos anos. Esse é um ano com mais times na Série A nas oitavas de final. Desde muito tempo, né, que isso não acontece, ter tantos times da Série A disputando uma oitavas de final da Copa do Brasil. Esse videozinho eu vou abordar aí os jogos que aconteceram, né, as classificações, os classificados, né, a data do sorteio, né, das oitavas de final, sorteio vai ser no dia do jogo, né, entre Fluminense e River pela Libertadores. Então vou fazer uma análise aqui geral dos jogos, de como foi, das classificações, do que esperar para as oitavas de final da Copa do Brasil, né, o que a gente pode ter aí de confrontos. E esse vídeo sobre isso. Então você que não me conhece já vai estar conhecendo. Alexandre Pantoja, canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal da torcida tricolor, tricolor de coração. Defenda as cores do meu Flusão, né? Isso aí vocês perceberam aí nos últimos vídeos. Inscreva-se, deixe seu like, compartilhe o vídeo com os amigos. Sempre falo, você que é inscrito, você que é tricolor, traga mais um amigo pro canal. Vamos chegar aos 1000 inscritos, sortear aquela camisa do Flusão original para você. Já deixa seu like, se não gostou deixa o dislike também, não tem problema nenhum, fica a seu critério. Ative as notificações em todas para não perder um vídeo do canal. E vamos falar sobre isso, fazer um giro, né, um giro de notícias sobre a Copa do Brasil, né, um bate-bola aí sobre a Copa do Brasil. Tamo junto, vem comigo, vamos lá. E vamos aí falar sobre os classificados, né? Mais ou menos sobre os jogos. Começando aqui, vou fazer pela ordem que está aqui, até no GE, eu estou acompanhando. O Santos, por incrível que pareça, não teve dificuldade para passar pelo Botafogo de São Paulo. O Santos que não faz muitos gols, o brasileiro acho que nem marcou gol ainda, são 2 empates, uma derrota, né, de 1-0 e um empate em 0-0 com o Atlético Mineiro. É um time que está com dificuldade de fazer gols. Um time que está aí buscando ainda uma retomada, né? Ano passado o ano foi muito ruim do Santos. A previsão desse ano também não era muito boa, né? Estão reformulando aí, estão com problemas financeiros também. Mas passou pelo Botafogo de São Paulo, que foi um dos times aí que jogou muito bem o Paulista desse ano. Achei até que ia ser um jogo mais duro, mas o Santos venceu a primeira partida 2-0, a segunda por 1-0, passou. Está classificado aí, né? Um grande Paulista aí, mesmo em má fase, mas é um time grande de São Paulo. No outro jogo, que acabou sendo mais fácil, o América Mineiro passou pelo Nova Iguaçu. O primeiro jogo acabou sendo mais disputado aqui no Rio, 2-1. Foi um jogo pegado, com mais 10 cartões amarelos. Um jogo que o Nova Iguaçu entregou, fez valer a vitória do América Mineiro aqui, que batalhou o jogo todo, né? Mas lá em Minas, o jogo estava até truncado, até mais ou menos 30 do primeiro tempo, mas o América aí começou a fazer gols, que tem sido uma dificuldade do time do América, né? As finais contra o Atlético Mineiro, o América jogou bem, né? Ele fez bons jogos contra o Atlético Mineiro, mas não conseguiu sair com resultado. Jogou até com um jogador a mais durante o jogo todo, pressionou o Atlético, teve oportunidade, perdeu o pênalti, mas não conseguiu contra o Fluminense. Fez um bom primeiro tempo, não deixou o Fluminense jogar, além da chance logo no início que tivemos. O América foi melhor durante o primeiro tempo, não fez. Segundo tempo a gente massacrou, liquidou a partida, ganhamos o jogo, mas o América passou, tá aí, é um time chatinho, né? O Fluminense do Mancini, se bem que esse ano foi tranquilo, mas é um time chato de pegar, é um time que pode estar melhorando aí, né, a fase dele, mas passou com tranquilidade, né? Pegou um time também mais fácil, vamos dizer assim, passou tranquilo. Outro confronto, que foi um confronto mais equilibrado, eu acho, desses todos, né? Curitiba, que veio da segunda divisão, veio da Série B, e o Sport, que é um dos melhores times aí da Série B, terminou um ano já bem, brigando pela classificação até a última rodada, né, para a Série A desse ano, não conseguiu, mas começou o ano bem, a torcida está apoiando, tem enchido o estádio da Ilha do Retiro, o time tem feito bons jogos pela Copa do Nordeste, pelo Pernambucano, fez também um bom jogo no primeiro jogo, começou perdendo por
o Coritiba, buscou um empate, né? Saiu de lá com resultado de empate. Em casa ganhou o Coritiba, é o único time da Série A que foi eliminado aí, né? Dos 16, o Sport é o único que não é da Série A. É um time que quem pegar não vai ter facilidade, né? Para passar assim, é um jogo fácil. Não vai ser. Não vai ser. O Sport vem muito bem. O outro, e por sinal, o outro time que eu vou falar agora, que é o Cruzeiro, que passou pelo Náutico, vem, para mim, na minha opinião, pior do que o Sport, né? Dos que classificaram, acho que o Cruzeiro, junto com o Santos ali, mas acho que o Cruzeiro ainda está numa fase pior, ainda está num estilo de jogo que não passa segurança ao seu torcedor, né? Não dá confiança à torcida, nem ao trabalho, e perdeu o primeiro jogo para o Náutico, né? Teoricamente não deveria, né? Ganhou em casa, não foi fácil, mas ganhou em casa, passou, mas eu acho que de todos os times aí, é um dos times que não vai ser, nenhum time é fácil, né? São 11 contra 11, quando você bota ali, futebol é uma coisa que é dinâmico, então muda toda hora, mas do jeito que vem o Cruzeiro, até na Série A, dos 16 é o time mais, não fraco, né? Mas acho que é o menos difícil, vamos dizer assim, né? Pra não falar que é fácil, porque fica feio, né? Atlético Mineiro, outro time que não vem bem, foi campeão mineiro, mas não tem feito os bons jogos, tem passado algumas dificuldades, tanto na Libertadores e até na Copa do Brasil. Ganhou o primeiro jogo do Brasil de Pelotas, que fez jogo duro no Mineirão, né? E empatou o segundo jogo, né? 1-1, saiu perdendo. Podia ter ido para os pênaltis, mas o Atlético conseguiu o empate ali do meio para o final do segundo tempo. É um time que também não passa confiança ao seu torcedor, tem tido altos e baixos, mais baixos do que altos, mas tem um bom elenco, né? Um time difícil também de jogar, não é tão fácil, mas não vem passando por uma boa fase também. Essa é a realidade do Atlético Mineiro. O outro jogo, acho que é um jogo tipo do América Mineiro, né? Um jogo mais tranquilo, foi o do Bahia. Bahia ganhou no Rio, não vinha também em boa fase, né? Mas na Copa do Brasil ganhou aqui do Volta Redonda, bom time do Volta Redonda, né? Por sinal, perdeu algumas peças importantes, não só o Lelê pro Fluminense, mas perdeu o Naninho, perdeu um outro jogador atacante de velocidade também deles, enfraqueceu, né, um pouco mais o time do Volta Redonda. No segundo jogo, o Bahia fez 4-0, né, garantiu a classificação, não teve muito problema. Bahia vem numa sequência de estabilidade, né, um jogo mais ou menos, jogo bom, jogo ruim, passando confiança, início de um trabalho também, virou SAF, né, foi comprado pelo Grupo City, então é um início de desenvolvimento de trabalho, às vezes demanda tempo, né, vídeo Botafogo, né, que de um ano para cá meio que tá equilibrando aí. Esse ano, se eu não me engano, são 7 partidas, é porque eu vou falar do Botafogo agora, gente, são 7 partidas invicto, né? O Luiz Castro aí no início vai cair, vão mandar ele embora, John Textor segurou ele e tem feito um bom trabalho agora, né? Tô conseguindo dar sequência do seu trabalho no Botafogo. Botafogo, né? Muita gente brincou, né? Foi lá no Posto Ipiranga, ganhou 2-0 lá, ganhou 2-0 aqui, não teve muita dificuldade. Segundo jogo já fez um gol com 5 minutos de jogo, então já jogou um balde de água fria no time do Ipiranga, que era mais fraco, realmente era mais fraco. Então o Botafogo passou sem tanta dificuldade, né? Se pegarmos, o Botafogo é um clássico, não um clássico, tudo pode acontecer, e vem numa sequência boa. O Botafogo, né, tá com a gente ali na liderança do Brasileiro também, não perdeu, né? No final de semana tem um clássico contra o Flamengo. Bom jogo do Botafogo, os 2 jogos. Grêmio teve muita dificuldade no primeiro jogo, os gols foram sair no final do segundo tempo, né, do jogo do Grêmio contra o ABC. O time do ABC é um timezinho arrumado, né, um timezinho bom, deve brigar aí por acesso a esse ano, não deve cair, né, na divisão que tá disputando. É um time arrumadinho, ajeitadinho, né. No segundo jogo saiu na frente do Grêmio, provocando aí um arrepio aí na torcida gremista, mas o Grêmio chegou ao empate, dando um alívio para sua torcida. É um time também que está muito estável na temporada, não tem feito bons jogos, né? Às vezes tem sido eficiente, às vezes tem jogado mal, não tem passado tanta confiança assim para o seu torcedor.
Mesmo o Renato Gaúcho tentando, né, com as peças que tem, né, desenvolver um bom trabalho, o Grêmio ainda não mostrou, né, aquele futebol que geralmente o Grêmio atinge, né, um jogo aguerrido, né, brigado, disputando todas as bolas. Não tem sido muito assim esse ano, pelo menos nesse início do Grêmio. Flamengo, né? Flamengo que a gente debochou muito, zoou muito, né? Perdeu o primeiro jogo, um jogo horroroso do Flamengo, praticamente não jogou lá contra o Maringá, um jogo horrível, né? O Maringá podia ter feito mais no primeiro jogo. No segundo jogo, o Flamengo já em 20 minutos fez 3-0, né? Foi um show do Pedro com 4 gols. Se eu não me engano, o Gabigol deu 3 assistências, agora na posição que ele tem jogado melhor. É lógico que ficou ali naquela meia instabilidade, né? Porque o Maringá ganhou o primeiro jogo de 2-0, o Flamengo fez 3-0, né? No caso, no agregado estava 3-2. Aí o Maringá fez um gol, 3-1. Então o agregado empatou, a torcida do Flamengo deu aquele baque, né? De preocupação, lógico. Se o Maringá poderia fazer mais algum gol e tirar a classificação do Flamengo. O Flamengo logo depois já faz o quarto, né? E depois o Flamengo meio que controlou o jogo. Aí começou a goleada em cima do Maringá. Então foi um jogo muito bom do Flamengo, né? Fez o que tinha que fazer contra o time mais fraco. Goleou, meteu 8, está classificado. É um time com um elenco bom, um início de trabalho de São Paulo também que tem sido bom. Os torcedores do Flamengo têm avaliado como positivo esse início, né? Perderam lá para o Inter no final de semana, mas no final do jogo tem justamente um golaço do menino também, do Inter, o Maurício. E é isso aí, classificado, né? Um outro confronto que foi bastante disputado, né, que foi pau a pau, foi o confronto paulista, São Paulo e Ituano. O São Paulo também que vem numa reformulação, problemas financeiros. Qual clube que não vive problema financeiro, né? Tá tentando se recuperar, reestruturar, com poucas contratações caras, né, contratações pontuais. Um trabalho aí que tem sido feito aí pelo São Paulo nos últimos 2 ou 3 anos. O empate 0-0 no primeiro jogo contra o Ituano, né, que fez um bom campeonato paulista. Quase subiu ano passado para a Série B, né? Perdeu a oportunidade no último jogo contra o próprio Vasco, que subiu. E no segundo jogo, o São Paulo consegue ganhar o Ituano, num jogo também muito disputado, foi só 1-0. Né? Foi um jogo difícil, muito bem disputado mesmo. Mas o São Paulo conseguiu passar, está classificado. É um time grande de São Paulo, né? Então não tem jeito. Oitavas, agora briga de cachorro grande, não tem moleza para ninguém. Nosso jogo, Flusão e Paysandu. Primeiro jogo, o Paysandu tentou muito segurar o Fluminense, até os 30 minutos do primeiro tempo o Fluminense não conseguia furar a retranca, porque eles correram muito, se dedicaram muito, né? Mas há uma diferença discrepante, né? De físico, de talento, né? De estrutura. O Fluminense faz 1-0, e depois que faz 1-0, o Fluminense já estava dominando o jogo, né? Já estava buscando os gols. Quando consegue fazer o segundo, faz o terceiro. No segundo tempo teve chance de aumentar o placar até. Perdeu muitas oportunidades com o John Kennedy, com o Ares, com o Cano. Mas mesmo assim levamos a vantagem para o Mangueirão. No Mangueirão achamos que o Diniz ia poupar algumas peças, mas o Diniz não poupou. Levou o time titular. Time titular no início do jogo, né? Tivemos aquela mesma jogada nas costas de Samuel Xavier, que tomamos o gol no Fla-Flu. A mesma jogada que tomando o gol do The Strongest. E o Paysandu teve a mesma jogada com 2, 3 minutos de jogo, não conseguiu aproveitar. Logo depois o Fluminense faz o gol. O Paysandu ainda teve chance no primeiro tempo, né, de fazer uns gols em erros de saída nossa, lógico, saída de bola. Depois o Fluminense começa a ter uma profusão de chances, perde muitas chances, até o Keno no final do primeiro tempo fazer 2-0. Aí no segundo tempo o Fluminense administra, né, o Fernando Diniz vai tirando os titulares, vai poupando, vai botando a garotada, e a garotada manteve o ritmo, né? Perdemos alguns gols, tivemos algumas oportunidades. John Kennedy finaliza o placar com um golaço, né? Muito bem, o garoto está jogando muito, está mostrando mesmo que está mudando, está querendo. Isso é muito bom para a gente, muito bom para ele, né? Que é um grande jogador, um grande profissional, uma joia que a gente tem, né? Vinda de Xerém. Conseguimos a classificação sem muitas preocupações. Estamos aí nas oitavas. Outro jogo duro, cara, como é que eu falo, né? Tiveram alguns jogos mais fáceis e tiveram jogos duros. Mais um jogo duro, Remo e Corinthians. Corinthians perdeu o primeiro jogo por 2-0. Eu tava aqui pensando, porque eu acompanhei o jogo do Corinthians, mas eu tinha esquecido que o Corinthians tinha perdido de 2-0. Eu tava pensando que o Corinthians tinha perdido só de 1-0.
E eu tava, o segundo jogo contra o Corinthians, quando o Corinthians fez 1-0, eu falei, o Corinthians empatou, né? Tá indo pros pés, nada, ele não tava nem classificado. Então o Corinthians fez 2-0, também foi um jogo duro, o Corinthians foi fazer o segundo gol mais pro final do segundo tempo. Um jogo bem complicado pro Corinthians, no seu estádio, na Neoquímica Arena. Foi pros pênaltis, o Remo foi guerreiro, foi um time muito aguerrido, igual o ABC, vendeu cara a eliminação, perdeu só nos pênaltis. Passa o Corinthians aí, sem fazer 2 bons jogos, né? Você vê a dificuldade dos times de Série A também em jogos difíceis, né? Mas é o Corinthians, né? No ano passado, fizemos um bom jogo no Maracanã, acabamos empatando, e na Neoquímica tomando de 3, né? Sem explicação, mas tudo bem. Próximo jogo, outro jogo duro, complicado, difícil, Internacional e CSA. Internacional ganha em casa por 2-1, né? Eu tô falando porque são times que disputam Série B, Série C, né? E esses times que estão disputando a Série B estão mostrando que estão muito mais consistentes, muito mais difíceis de jogar do que era antigamente, né? E o Inter ganhou, levou a vantagem do empate, mas perdeu o jogo pro CSA. O CSA devolveu o placar, 2-1, e só perdeu nos pênaltis, vendeu cara também a eliminação, perdeu nos pênaltis 7-6. O Inter passa, também sem apresentar aquele grande futebol, fez um bom jogo contra o Flamengo, né? Virou o jogo, saiu perdendo de 1-0, virou o jogo com o Maurício, né? Que entrou no segundo tempo, grande jogador do Inter, mas também não vem fazendo grandes, igual o seu rival o Grêmio, não vem fazendo grandes atuações, né? É um time que o Mano já está há um tempo no comando, mas não vem fazendo esse ano boas atuações. Eu acho que um dos confrontos mais tranquilos também, acho que de repente o mais tranquilo, né, porque a gente fala da vitória do Flamengo de 8-2 e tal, mas perdeu o primeiro jogo, foi o Fortaleza, né? Pegou o Águia de Marabá, tadinha, não teve jeito, né? No Castelão, meteu 6-1 no primeiro jogo, então ficou muito tranquilo pro segundo jogo. Foi em Água de Marabá, foi lá, fez 2-0, se classificou, né? Tá classificado aí para a próxima fase. É o próximo adversário nosso, no sábado, né? Às 4h30 da tarde, Fortaleza. O Castelão vai ser um jogo difícil. O time do Vojvoda é muito bem treinado, é um time muito bom, muito chato, né? De se jogar lá no Castelão. Atlético Paranaense, outro time que tomou sufoco, do CRB, perdeu o primeiro jogo fora de casa, CRB fez 1-0, o Atlético venceu por 2-1, né? E levou para os pênaltis e ganhou também, se garantiu nos pênaltis. Tiveram vários jogos nos pênaltis, né? Para tu ver como foram difíceis esses jogos para times de Série A contra times de menor expressão, né, que só se classificaram nos pênaltis. Isso mostra aí que alguns times ainda estão não em queda, né? Mas ainda não chegaram ainda ao seu real futebol, né? Podemos dizer assim. Palmeiras e Tombense deu um susto no Palmeiras, né, no início do jogo, fez 1-0, estava disputando aí muito bem com o Palmeiras, aí depois o Palmeiras vira o jogo, né, faz 4-2 no Allianz Parque, e em Minas o Tombense empata, Palmeiras empata com o Tombense 1-1, classificação garantida, né, e vamos aí, né, são os 16 classificados aí da Copa do Brasil, né, vou colocar aí também na tela para vocês, mas vou falar aqui para vocês: o América Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, né, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Inter, Santos, São Paulo e Palmeiras. Esses são os classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil. Sorteio, você já sabe, disse aqui, mas vou repetir. Na terça-feira, dia 2 de maio, dia de Flusão e River no Maracanã, Libertadores, não esqueça, às 13 horas, na sede da CBF. Não tem pote, agora qualquer um pode pegar qualquer um. Pode ter aí 2 clássicos paulistas, né? Palmeiras e São Paulo, Corinthians e Palmeiras, o Corinthians e Santos, São Paulo e Santos, Flamengo e Fluminense, Flamengo e Botafogo, Fluminense e Botafogo, Fluminense e Flamengo, né? Jogos grandes aí, Fluminense, jogos de brasileiro, né? Porque são praticamente times de brasileiro. E o Sport, esqueci de Sport, desculpa, e o Sport, né? O último time classificado aí, que não é de Série A, é de Série B, que vem bem. Para falar a verdade, eu acho que o Sport tem jogado até melhor que Cruzeiro, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e o próprio Grêmio, né? Tomem cuidado, quem pegar o Sport não vai ter jogo fácil.
Então é isso aí, gente. Rodada aí da Copa do Brasil para vocês que não conseguiram acompanhar, que não conseguiram saber como é que foram os jogos, né? A análise aí geral, vou fazer sempre as análises durante as próximas fases, né? Para você ficar antenado aqui no canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal da torcida tricolor. Tamo junto, gente. Um abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Já tô produzindo outro aí, já pro pré-jogo, né? Do jogo, terceira rodada do Brasileiro, Fortaleza e Fluminense. Vamos saber aí se o Diniz vai poupar ou não vai, né? O que ele tá pensando pro jogo de sábado, se já tá pensando no jogo de terça. Vou trazer aqui informações fresquinhas para vocês, tá bom? Tamo junto, um abraço, fiquem com Deus. Valeu!